Sejam todos bem-vindos, bem-vindas de novo a mais uma aula. Hoje é uma aula gratuita, tá? Hoje a gente quer ajudar as pessoas a resolver os problemas de comportamento com relação a xixi e cocô fora do lugar, tá? Aqueles cachorrinhos que ainda insistem em fazer ou que não aprenderam ainda. É uma aula muito importante para quem está iniciando nesse mundo, tá? Com o pet, tá? Trazendo o pet para casa. É uma aula bem legal, bem importante para aqueles filhotes que estão chegando. Eu vou ensinar vocês a prepararem a casa de um jeito bem positivo. O que fazer, o que não fazer, quando o pet acerta, quando o pet erra e etc. Enfim, tudo que vocês precisam saber sobre xixi e cocô no lugar correto, tá? Vamos iniciar. É uma questão, em primeiro lugar, a gente precisa entender basicamente o que o cão está desenvolvendo com aquele comportamento, o que ele está tentando demonstrar para a gente. Tem sempre um motivo, tá? Um motivo por trás desse erro ou um motivo por trás desse acerto. O motivo por trás do acerto é porque a gente ensinou, a gente condicionou e a gente recompensou. Então virou um comportamento condicionado. O motivo por trás do erro pode ser o cãozinho que ele tem excesso de dominância, ele quer se mostrar mais forte, então ele sai demarcando em várias áreas da casa, pode acontecer isso. Pode ser por medo, por submissão, cães urinam também por medo e submissão, ou por excitação, né, quando a gente chega em casa ou quando a gente sai, ele se excita muito, fica muito eufórico, muito agitado, e isso faz extravasar xixizinho ali pela uretra, o esfíncter, ele libera xixi, ele faz xixi ali na hora também, tá? Pode ser para chamar atenção também, o cãozinho ele aprende de uma forma a chamar a nossa atenção, fazendo xixi e cocô, quando eu vou ensinar isso depois mais para frente, eu vou explicar porquê, mas é basicamente quando a gente reprime ou tenta entrar com uma bronca no momento errado, ou ela é ineficaz, ela não está sendo eficaz, tá? Ele não está entendendo de uma forma positiva, e sim, para ele é positiva porque está gerando atenção para ele está ganhando a nossa atenção, mesmo que na forma de bronca. Por isso que eu vou ensinar vocês a fazer tudo certinho, tá? E também pode ser o outro motivo, que é o alívio, né? A fisiologia do animal, a fisiologia humana, ela necessita disso também, de se aliviar, né? Para esvaziar a bexiga, esvaziar trato digestório, né? Fazendo as fezes e etc. Então é uma proporção de um alívio. Tá? Então é basicamente isso que a gente vai falar hoje, falando de alívios, tá? Se no final der tempo eu posso entrar mais na área de demarcação, que é outro protocolo, na área de submissão, de medo é outro protocolo, são protocolos básicos, existem inúmeros protocolos de xixi e cocô hoje para a gente ensinar, para a gente trabalhar como técnicas de modelagem comportamental na terapia comportamental, mas hoje eu vou trabalhar coisas básicas, coisas simples, coisas práticas para vocês irem praticando no dia a dia, tá? Para que seja interessante para vocês já irem praticando, principalmente aquele filhotinho que ainda não chegou na casa, que a gente vai fazer, a gente vai entender tudo que precisa para ele, tá bom? A gente precisa entender, sabendo dos motivos, a gente começa a entender as particularidades de cada indivíduo. O filhote idoso é diferente de um cão novinho ou de um cão adulto. Eles têm diferenças entre a frequência de xixi, a quantidade de xixi, o tempo que ele vai fazer entre um xixi e outro. Em média, os cães eles fazem entre 5 e 8 horas de intervalo entre um xixi e outro xixi, tá? Então é importante esses dados, porque depois a gente vai precisar desses dados para preparar a nossa casa, tá? Por isso que eu estou falando dessas informações já no início, para a gente entender o cãozinho desde o início. Entender que tem diferenças entre eles, entender que tem diferença entre o mais novo e o mais velho, o cãozinho novo e o cãozinho velho, eles têm uma frequência maior. Vou precisar que tu desabilite o som lá, que tem som de alguém lá. Então, a gente tem diferença, né? A frequência de um cãozinho novinho, de um cãozinho idoso, eles vão fazer mais vezes, né, do que um cão adulto, né, normalmente faz. E um filhote... Desabilita o som lá, por favor. Pessoal, sempre que vocês entrarem, não liga o som, tá? Deixa o som desligado, porque senão atrapalha as outras pessoas que estão prestando atenção aqui. Já entra no automático e já entra com o som desligado, aí fica legal. Pode deixar o vídeo pra gente entrar, pra gente se ver também, se conhecer, ver os cachorrinhos de vocês. É legal isso, mas o som deixa desligado agora.
Se eu der a voz para vocês depois, aí eu vou pedir para vocês ligarem o som, tá bom? Aí a gente vai conversando, aí fica mais fácil, tá? Se não, deixa o som desligado para ser mais prático. Voltando. Então, os filhotes, uma característica aqui, para vocês entenderem, né? Uma particularidade entre o filhote e o adulto, por exemplo. É um detalhezinho que faz diferença, mas o filhote, ele faz em média 6 minutos após comer ou beber água, ele vai fazer o xixi, vai fazer as necessidades. E o cão adulto é 15 minutos. Então tem diferença. E sabendo disso, a gente se prepara, a gente dá alimento e sabe que tem esse tempo para correr, para levar ele para o banheiro e etc. Então, a gente sabe que tem horas específicas também que eles gostam de fazer, né? Os filhotes, por exemplo. A metodologia que a gente utiliza para os filhotes é a mesma para os adultos, é a mesma coisa, só que interfere a frequência. Os filhotes vão fazer mais e os adultos vão fazer menos. Por isso que é mais fácil ensinar nos filhotes. A gente tem mais oportunidades de capturar o acerto. Fica mais fácil de você direcionar, você tem mais chances de mostrar para ele que ele está acertando. Você vai ter mais oportunidades, ele vai fazer mais vezes, você vai poder levar ele várias vezes para lá, para o banheiro e etc. Tá? Vou ensinar tudo isso para vocês hoje. Então tem horas específicas que eles gostam de fazer, que é fisiológico isso do organismo, é sempre a hora que acorda, depois que se alimenta ou bebe água, e depois de uma brincadeira muito intensa, muito eufórica, de corre, pega a bolinha, pula, aquela brincadeira bem agitada, tá? 3 momentos específicos. Então, outra informação importante, né, que a gente tem que se atentar, para ficar atento e supervisionar, para sempre após esses momentos, direcionar ele para o lugar certo, tá? Então, partindo dessas informações, a gente vai começar a pensar no lugar, preparar o lugar para ele fazer para que seja um melhor lugar, que seja um lugar de fácil acesso para a gente, porque a gente vai ter que ir várias vezes, então tem que ser fácil para o pet, tem que ser fácil para nós também, tá? Então a gente falou dos motivos, do número, da frequência, das diferenças, dos momentos, né, do dia, de cada um, a particularidade de cada um indivíduo, tá? Partindo desse início, desse ensinamento, a gente vai começar a preparar o lugar para melhor lugar para fazer, que seja determinante para a área de banheiro para os filhotes, tá? É um local que a gente precisa definir como banheiro. E todas as pessoas da casa têm que ser coerentes, tá? Todas as pessoas da casa têm que falar a mesma linguagem para o cão. Não adianta você definir uma área como banheiro e a sua funcionária chegar na segunda-feira e resolver escolher outra área, por exemplo, né? Ela troca o tapete de lugar, ou as pessoas da casa, você dá essa tarefa para o seu filho vai e troca o lugar, o tapete de lugar. Isso é muito confuso para o cão, fica um turbilhão de informações para ele fica tenso, ele fica ansioso, ele fica inseguro. Todas essas mudanças de rotina, de informações para o cão, geram ansiedade para ele, porque ele está gerando imprevisibilidade, ele não sabe o que vai acontecer ali na frente. Tudo isso gera insegurança para o cão, gera ansiedade, gera estresse e gera gatilhos de problemas comportamentais que ele começa a errar mais, resumindo, tá? Então, antes mesmo de a gente trazer o cãozinho para casa, a gente adquiriu um filhote, a gente adotou um filhote, é legal a gente pensar nesses locais dentro de casa, preparar. Colocar várias opções, escolher um lugar onde tem menos fluxo de pessoas, um lugar mais reservado, um pouquinho mais restrito, longe de ambientes onde pega sol, ambientes abertos, onde pega chuva, ambientes onde pega vento, ambientes onde tem muito barulho. Por exemplo, ao lado de uma obra, vamos supor, na sacada e do lado estão construindo um prédio, barulho, estresse. Isso o cão pode associar aquele local como algo negativo. Ao lado de uma máquina de lavar, que pode centrifugar na hora que ele está fazendo xixi e assustar. Tudo isso tem que ser pensado, pessoal. A gente tem que escolher o melhor lugar, tá? Pensando no bem-estar dele. A gente tem que facilitar ao máximo para que ele acerte. Eu vou repetir isso várias vezes para vocês hoje, porque é um ensinamento muito importante, tá? A gente sempre prepara esse lugar antes de ele chegar. Mas às vezes a gente não consegue. A gente já tem o filhote, a gente já tem o cão, e a gente está assistindo essa aula hoje e a gente está obtendo essa informação hoje. Aí tem um comportamento que ele já pode estar fixado na cabecinha do cão. Fica imprintado, que a gente fala, é um imprint mesmo no cérebro, né? Uma informação que fica imprintada ali. Quando essa informação ela já está fixada, é um comportamento condicionado, fica um pouquinho mais difícil, tem que ter mais paciência, mais repetição para modelar esse comportamento, tá? Por isso que é legal já começar desde filhotinho.
Desde filhote, a gente começa a inserir na cabecinha dele, a gente começa a colocar informações, imprints na cabeça dele, com coisas corretas já, desde o início. Informações de onde ele deve fazer, sempre positivamente, tá? Por isso que é legal o filhote. O filhote, ele tem desenvolvimentos diferentes também do cérebro, ele está em desenvolvimento, enfim, resumindo, outras coisas que a gente fala em outras aulas e outras oportunidades, como autocontrole, controle de impulsos e etc. Uma série de coisas para a gente trabalhar com filhotes, tá bom? Então, lugares que eu estava falando, lugares específicos, né? Lugar calmo. Eu falei a importância de ser um lugar reservado, mas ele não pode ser muito reservado, tá? Não pode ser lugar escondido, ele tem que ser um lugar que você tenha acesso visual, que você consiga ver o tapete. Por quê, Felipe? Porque você vai precisar recompensar o bom comportamento, você vai precisar recompensar quando ele faz o xixi lá. Se você colocar num ambiente escondido, você não vai ver, você só vai ver depois que ele fez, aí não adianta. Você ir lá e recompensar, depois de 5 minutos de ele já ter feito, ele não vai entender o motivo da recompensa. Se ele fez já faz 5 minutos, ele veio e deitou, ou ele veio e lambeu o seu pé, e na hora que você viu que ele fez, faz 5 minutos já que ele fez o xixi, e ele veio lamber o seu pé, você, muito bem, parabéns, você está elogiando ele, porque você acha que você está mostrando que ele acertou, mas não, você está mostrando para ele que lambeu o seu pé é bom, entende? Então tem que ser bem na hora. A hora que acertou e a hora que errou, né? Para entrar com uma inibição e etc. Mas eu vou ensinar tudo certinho para vocês com relação às broncas, que são muito perigosas, tá? Nesse sentido de ensinar necessidades para o cão. Uma coisa muito importante, se vocês quiserem anotar, eu acho legal. Essa área de banheiro, ela tem que ser afastada da área de alimentação e tem que ser afastada da área de dormitório também, área de descanso. Por quê? É instintivo do cão de não querer fazer necessidades onde ele se alimenta e onde ele dorme. Questão de sobrevivência, questão de limpeza, para não atrair predadores, para não atrair insetos e etc. Tá? Então, essa é uma outra informação importante na hora de escolher o ambiente. E, inclusive, um dos protocolos é colocar comida próximo onde ele está errando. Eu vou falar isso aí mais na frente também, tá? Mas sempre, então, área de banheiro afastada da área de alimentação e afastada também da área de descanso, área de dormitório, que é a caminha, etc. Tem que ser afastado, tá? Aí as pessoas falam, e também eu falo sempre de mais opções de banheiro, né? Uma opção, se for um filhote, a gente faz uma área maior, um quadrado grandão, bem grandão mesmo, com vários tapetes, 4, 6, 8 tapetes, ou 2, dependendo do filhote. Para que isso, Felipe? Para facilitar, para que ele acerte. Outra coisa importante, colocar mais opções, tá? É natural que o cão faça testes no início, ele teste muitas vezes, não só o filhote, o cão adulto também faz testes em relação aos espaços, ele começa a testar os ambientes, ele começa a testar, ver se ele pode fazer ali e nada acontece, ele faz e observa o que está acontecendo, eles são muito observadores, são muito controladores do ambiente. Por isso que eles fazem esses testes, ele faz ali, percebe o que você fez, qual foi o seu comportamento, faz do outro canto, percebe o que aconteceu, se tiver outro cão, qual foi o comportamento do outro cão, tá? Então, facilitando para que ele acerte, a gente aumenta o número de opções também, coloca mais opções para que ele esteja passando por ali e perceba que ali é uma área de xixi. Aí as pessoas se preocupam, né? Mas Felipe, minha área vai ficar minada de tapete, e depois eu não quero que fique tantos lugares assim para ele fazer. Sim, dá para depois, não vai ficar, a sua casa não vai ficar cheia de tapetes higiênicos espalhados pela casa para que ele faça em todos os lugares, não. Se tiver um cão, você vai escolher 2 ou 3, dependendo do tamanho da casa, tá? Se for uma casa grande, até 3, é legal que tenham mais opções. Somente uma opção é muito perigoso e um pouco difícil às vezes para o cão acertar no começo, tá? No começo mesmo a gente vai ter que ter várias opções e depois a gente pode fazer a transição dessas áreas. A gente pode tirar os tapetes, alguns tapetes específicos e deixar uns pontos estratégicos mais para frente, quando ele tiver aprendido, tiver um comportamento bem condicionado, é a transição que a gente fala, é um período de transição, de transicionar o tapete, de transitar ele pela casa e até levar ao local que você deseja.
Se der tempo no final eu posso falar mais sobre o processo de transição, ele é bem importante, tá? Bem simples de fazer, bem prático e muito importante. Muitas pessoas fazem errado, tá? Não sabem fazer, tem ansiedade para tirar logo os tapetes da casa porque está gerando incômodo, quer se livrar logo daquele tapete ali que está incomodando, resumindo, e quer tirar, tá? Aí o pet e o cachorrinho erra, tá bom? A gente, falando das opções de acerto, né, que a gente tem que aumentar as opções de acerto, a gente tem que ser claro na nossa comunicação também, para que seja assertivo para ele, para que ele entenda, então sempre com recompensas, né, eu vou ensinar depois isso. Mas tirar as opções de erro também é importante, tirar opções que ele possa errar. Os cãezinhos, eles escolhem superfícies absorventes. Eles sempre vão escolher lugares onde ele faz o xixi e absorve. Eles não gostam de molhar a patinha, eles não gostam de deixar rastro, alguns cães mais medrosos não gostam de deixar rastro, não gostam de espalhar xixi pela casa, de molhar a patinha, então eles vão escolher lugares onde absorve esse xixi. O tapete, a almofada que caiu no chão, ou algum brinquedo que está ali no chão de alguma criança que é absorvente, uma pelúcia, em cima do sofá, em cima da cama, são lugares onde absorve. Então a gente evita esse acesso desse cãozinho em cima desses lugares. Só se você, a gente pode liberar o acesso, mas com supervisão. No início sempre supervisionado, tá? A supervisão vai ser muito importante no início. Então a gente vai começar iniciando o treino, né? Vamos começar a ensinar os treinos específicos. As rotinas elas são muito importantes, tá? Uma rotina bem estabelecida de alimentação, horários específicos para o cãozinho se alimentar, horários específicos para ele dormir, horários específicos para brincadeiras. Por quê? Porque fica mais fácil de a gente direcionar esse xixi lá para o banheirinho. A gente sempre vai direcionar ele para lá, nesse início, principalmente no filhote. O adulto também da mesma forma, só que como eu falei, a frequência é menor, são menos vezes. Para vocês terem ideia, o filhote, o protocolo de direcionar ele para a área de banheiro, você vai levar ele no mínimo 7 vezes por dia. Então você precisa de muita supervisão, de muita observação. Por isso que eu sempre oriento, quando as pessoas forem adquirir o filhote, trazer o cãozinho para casa, ou o cão adulto, ou o cão filhote, não interfere, não interessa, é legal que tragam no final de semana, tá? Porque no final de semana você vai supervisionar em tempo integral. Vai ser mais fácil de você levar ele para essa área várias vezes, direcionar, e isso você vai ter que direcionar. E lembra daquelas informações que eu passei no início? Sobre os horários que ele costuma fazer, depois que se alimenta, depois que acorda, depois de uma brincadeira. É por isso que a gente tem que ter rotina. Se a gente sabe os horários que ele se alimenta, já sabe certinho, a gente vai disponibilizar a alimentação para ele, a água, e logo já vai direcionar. A gente tem aqueles 6 minutos em média, né? É um estudo que foi feito, em média, mais ou menos, né? E a gente direciona lá pro banheiro, sempre depois desses atos, tá? Alimentação, bebe água, come, brinca, uma brincadeira agitada, e depois de acordar, você vai levar ele para essa área, vai ficar um pouquinho ali, vai esperar, pode interagir um pouquinho com ele de uma forma bem calma, sutil. É legal se você tiver uma guia unificada. A guia unificada, eu expliquei em alguns vídeos aqui, é uma guia simples, é uma guia única, e você consegue ter controle do cão. Você não pode enforcar ele, não pode puxar, não pode tracionar. Aquela área ali do banheiro tem que ser uma área muito agradável, muito positiva para o cão. Para filhotinhos, você pode levar um brinquedinho para ele, para atrair a atenção dele. Você senta na frente do tapete, fica com ele em cima do tapete, fixa bem esse tapete no chão, é importante isso, tá, pessoal? Fixar ele bem, porque o cão ele vai se movimentar em cima, e se ele se movimentar e o tapete balançar, escorregar, vai ser instável para ele, ele vai ficar com medo, tá? Ele pode querer sair de cima por questão de medo. Então é importante que esteja uma superfície estável para que ele sinta segurança para poder fazer as necessidades com bastante tranquilidade, tá? Leva o brinquedinho, fica com ele ali, deixa ele mastigando o brinquedo e reforço positivo, carinho, recompensa de leve. Vai chegar uma hora que ele vai fazer, você vai esperar, ele vai fazer, ele vai se aliviar. O próprio ato de ele fazer já é uma autorrecompensa. O próprio ato do alívio, ele vai proporcionar um alívio. Ele esvaziou a bexiga, proporcionou alívio.
Então, ali já é uma autorrecompensa. Por isso que se ele faz em um lugar errado, várias vezes, fica fixado esse comportamento porque é uma autorrecompensa. Ele passou por ali no meio da sala e fez o xixi. Isso foi uma autorrecompensa para ele, porque proporcionou alívio, tá? Por isso que a gente tem que evitar ao máximo que ele erre. Quanto menos ele errar, mais fácil ele vai e mais rápido ele vai aprender, tá? Por isso que a supervisão ela é importante. Por isso que é legal que vocês façam isso no final de semana. Comecem no final de semana, porque aí vocês têm mais tempo para supervisionar. Depois que ele acertou esse xixi, você pode, ele começou a fazer xixi, você já pode começar a fazer um carinho bem leve, bem sutil, tá? Alguns cães, dependendo da intensidade, se você fizer isso, ele vai atrapalhar, vai se desconcentrar. Se o cão é assim, não faça. Espere ele terminar de fazer e assim depois você vai recompensar. Você vai falar, muito bem, parabéns, vai fazer um carinho, vai dar um petisco para ele nessa hora, vai dar uma comida e etc, tá? É importante mostrar para ele que ali é o lugar certo, de uma forma positiva, através de uma recompensa. Isso é reforço positivo. Cuidado, pessoal. Asterisco aqui para vocês, ó. Alerta. Cuidado na hora da recompensa. Evitem recompensas muito eufóricas, muito bruscas. Muitas pessoas acontece isso muito, tá? É um erro muito comum. A pessoa se empolga muito quando o pet, vamos supor, o cãozinho ele está errando, aí de uma hora para outra ela começou a fazer esse treino que eu indiquei agora, começou a seguir o protocolo e ele vai acertar. Ela fica muito ansiosa, muito feliz a pessoa, né? O dono, o tutor. E o cãozinho começa a fazer ela, muito bem, parabéns, e faz uma festa enorme para o cão ali, vai travar, ele vai se assustar. Isso aí vai ser uma interação negativa com o cão, você vai passar muita energia para o cão nessa hora, uma energia de ansiedade. O cão percebe isso, ele percebe essa instabilidade, ele fica confuso, ele fica curioso para saber o que está acontecendo. Naturalmente trava o esfíncter da uretra. Então ele vai parar o xixi, tá? E o pior que pode acontecer é ele associar esse lugar com algo negativo, que é o susto. Ele pode levar um susto. De tão intensa que é a nossa recompensa, ele pode se assustar. Alguns cães são mais medrosos, né? São mais sensíveis à fala, ao toque, e ele pode se assustar muito com isso, tá? Então cuide com a intensidade, cuide com o jeito que você vai recompensar isso, tá bom? A gente sempre direciona ele para essa área para que não seja um mistério para ele, né? Para que ele não acorde, ele tem que descobrir isso, tem que descobrir sozinho. Por isso que a gente já começa a direcionar. Fica muito mais fácil para o cão dessa forma. Ele entende que ali você vai recompensar, fica muito claro para ele, fica muito marcado, fica muito característico. Ele entende perfeitamente que ali é o lugar de fazer. Por isso que a gente consegue fazer isso, consegue ensinar os cães com 24 horas. Já tive muitos casos de sucesso assim, ensinando com 24 horas por causa dessa dedicação, final de semana, supervisão, levar várias vezes, supervisionar, cuidar, etc. Ele aprende em 24 horas. Óbvio que ele vai errar algumas vezes, acontecem os erros. Vai acontecer alguns erros, é normal que ele erre. E por quê? Porque são vários motivos, né? O que a gente deve fazer então quando ele erra? Depois que ele errou, a gente não deve fazer nada, tá? É simplesmente ignorar. É difícil muitas vezes, principalmente quando você vê ele fazendo, ele está fazendo. Não adianta você ir lá interferir, tá? A única coisa que dá para fazer então, se ele já errou, não adianta você ir lá e dar bronca. Você chegou em casa do trabalho, chegou em casa e tem xixi ou cocô espalhado pela casa inteira, não adianta brigar, pessoal. Você só vai gerar mais ansiedade, só vai gerar mais insegurança nesse cãozinho, ele vai ficar confuso, ele sabe que fez algo de errado, aquela energia está sendo passada, ele está ficando com medo, está perdendo confiança em você, começa a perder confiança, porque se você passa medo para o cão através de uma tentativa de submissão, ou através do medo, através de uma punição, que é esfregar o focinho dele no próprio xixi, ou deixar ele preso, isso vai gerar uma energia negativa entre vocês, começa a perder o vínculo, a comunicação ela fica falha, ele não entende o que você está demonstrando com aquilo, ele não entende por que você está fazendo aquilo, ele começa a perder a confiança em você. Isso é muito perigoso, é extremamente perigoso e prejudicial para o desenvolvimento do cão, tá? Seja ele filhote, seja ele adulto, ele vai ser um cão inseguro.
Os cães inseguros, eles tendem a errar mais xixi, eles tendem a errar mais comportamentos, porque tem uma comunicação muito falha, ele não entende o que é para fazer o correto. Cães mais seguros, que são adestrados, que são incentivados com uma sociabilização bem positiva, que ele é bem sociabilizado lá na rua, com os barulhos, com as pessoas e os cães, eles tendem a acertar mais, tá? Então depois que ele errou, não adianta mais entrar com bronca, vai gerar mais ansiedade. É uma coisa muito perigosa que acontece. O cão pode entender que ele não pode fazer na sua frente. Se ele estiver fazendo e você corrigir ele naquela hora, ele pode entender que ele não pode fazer na sua frente. E aí é um perigo, porque ele começa a esconder esse xixi, esse cocô. Ele começa a fazer em lugares escondidos, embaixo da mesa, em lugares embaixo da almofada, esconde, coloca a almofada por cima, lugares onde absorve para disfarçar, atrás da cortina, atrás do sofá, nos cantos da casa, lugares onde você não consiga ver para ele não levar bronca. Ele entende que ele não pode fazer na sua frente. Ele entendeu daquela forma, da bronca que você deu a hora que ele estava fazendo, que ele não podia se aliviar na sua frente, ele não podia sentir alívio na sua frente. Então ele começa a fazer isso escondido. E aí está um erro comum e uma grave perca na nossa produtividade de ensinar o cãozinho. Porque a gente perde uma chance incrível, né? A chance de ver ele fazer no lugar certo. A gente dificilmente vai ver de novo ele fazer porque ele vai esconder da gente, ele não vai fazer mais na nossa frente. Sempre que ele vê a gente vendo, ele não vai fazer. Então você não vai poder falar para ele, muito bem, você acertou, esse é o local correto, porque você não vai ver, ele vai esconder de você. É importante que você veja ele fazer. Por isso que é importante várias opções, numa área que não seja tão reservada assim, que você consiga visualizar, uma área que não fique tão escondida, um quarto reservado lá que você nunca passa por lá e nunca vê, também é difícil, tá? Porque vai ser difícil você ver ele fazendo nesse lugar onde ele errou. É difícil você ver ele para recompensar no lugar certo, tá? Depois que ele errou, cabe a gente limpar. É legal que você espere ele sair, outra dica, tá? Não limpar esse xixi, esse cocô na frente dele. Se você limpa na frente dele, você mostra interesse por aquelas necessidades, você está gerando atenção para ele. Ele começa a entender que fazer aquilo ali, naquele lugar ali é bom porque você vai lá e você está dando atenção. Vocês já perceberam aquele cãozinho, quando chega a visita em casa, que ele começa a fazer xixi pela casa inteira? Começa a sair fazendo xixi, tal, cocô pela casa inteira? Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma, ele entendeu que se ele fizer ali, ele vai ganhar atenção, ele vai ganhar a sua atenção. Quando chegam pessoas na casa, chegam visitas, ele percebe que ele está perdendo a sua atenção, ele percebe que ele está perdendo a interação, está fugindo do controle dele, a situação da matilha, o controle do grupo, o grupo se desconfigurou, chegou um monte de membro diferente, isso gera instabilidade no grupo, gera ansiedade. E uma forma de ele trazer a atenção sua, do seu líder, que é o seu tutor, que é você, é dessa forma, eles aprendem dessa forma. Então, o único jeito depois que ele errou é ignorar. Se ele estiver fazendo, eu sei que é difícil, se ele estiver fazendo no tapete, por exemplo, com um tapete caríssimo que você comprou, é muito difícil isso, mas acreditem, se você corrigir ele nessa hora, se você der bronca, vai ser muito pior, vai ser muito prejudicial para o aprendizado dele. Finja que você não está vendo. Se você ficar olhando, já é uma atenção que você está dando. Você não pode olhar, você tem que fingir que nada está acontecendo. É dolorido, né? As pessoas, eu já vi muito isso acontecer, obviamente. As pessoas, o cãozinho está fazendo no tapete, ou está fazendo do lado dela, no lugar errado ali, ela não pode fazer nada. Exatamente, é assim mesmo, a gente não pode fazer nada. A gente só vai intervir quando a gente percebe que o cão vai errar. Ele não errou ainda, ele vai errar. Aí sim, a gente pode inibir esse comportamento errado. A melhor punição que a gente pode dar é a frustração. Frustrar ele de conseguir aquilo que ele queria, que era se aliviar aqui no nosso pé. Ele está rodando, está cheirando, a gente sabe o que ele vai fazer. Aí sim, a gente direciona, a gente pega ele suavemente, direciona lá para o local do tapete, onde é o local correto. E espera, fica esperando com ele lá, para poder reforçar e mostrar aqui o lugar correto. Muito bem, Ted, parabéns, Francisco, muito bem, você acertou, tá? Recompensa falando o nome dele, pode falar o nome dele, falar muito bem, e a recompensa em seguida, pode ser o carinho, o brinquedo ou a comida, tá? Se você perceber que não vai dar tempo, não faça nada, simplesmente, não faça nada, não tente fazer nada. Se você acha que não vai dar tempo, não faça, porque você pode gerar medo. Você quer ir mais rápido ainda, porque se você acha que não vai dar tempo, você vai gerar medo no cão, vai travar tudo, ou ele vai sair mijando pela casa, vai espalhar, tá?
É importante, depois, então, sempre esperar que ele saia do lugar, né? Estava falando da limpeza, não lembro se eu falei. Depois que ele fez errado, espere ele sair do lugar, ali onde ele está, espere ele desconcentrar, ele tirar o foco daquele cocô e daquele xixi, aí sim você vai lá limpar, tá? Você limpa depois que ele saiu e etc. Se você ir imediatamente, você vai gerar atenção para aquelas necessidades no lugar errado, vai gerar uma certa recompensa para ele. Mesmo que se você for brigar com ele ali, você está gerando atenção, está gerando energia e ele percebe que é uma atenção. Isso vai fazer com que ele erre mais ainda, tá? Então espere ele sair e limpe. A limpeza ela é muito importante, tá? A limpeza do local. Porque ela pode ser um gatilho para o cão. E ele está passando por ali, por exemplo, e ele está com a bexiga cheia e ele sentiu o cheiro, aquilo ali é um disparador para ele. É automático. Às vezes ele só sentiu o cheiro, aquilo ali é um gatilho disparador para o xixi ou o cocô. Ele vai fazer, tá? Então por isso que a limpeza é importante. Tem alguns produtos de limpeza de casa que eles contêm amônia quaternária e essa amônia ela pode desencadear e pode estimular o cão a errar. Então não é legal usar produtos de limpeza, somente produtos de limpeza. É legal que você utilize produtos específicos para tirar o odor. Tem produtos que são degradadores de enzima, produtos enzimáticos. Ele tem uma enzima, na verdade, são degradadores de odores. Ele tem uma enzima que vai atuar diretamente na molécula do odor e na mancha. Inclusive, ele tira odor e tira mancha. São muito bons esses produtos. Então você vai limpar primeiro, onde ele errou, vai tirar o maior, a concentração maior, vai esperar secar e depois você vai passar o produto. Esse produto é bom para isso, para tirar exatamente o odor, para que ele não... O odor ele fica ali no rejunte do piso, na cerâmica, ele fica. Para gente, se você só limpar produtos de limpeza normal que você utiliza no dia a dia, a gente não sente, né? O humano ele não sente, mas o cão ele tem essa capacidade de sentir. O olfato dele é muito mais apurado que o nosso. De longe, ele está passando por ali e está sentindo. Vocês imaginam, então, que ele errou várias vezes aqui, é um campo minado. Aqui ele sente várias opções, de fazer xixi aqui, por isso que a limpeza ela é muito importante, tá? Por que o cãozinho erra? Né? As pessoas perguntam, mas Felipe, ele estava acertando, sempre acertou, aprendeu com 24 horas, como a gente fala, começou a acertar, de repente ele errou. Normal, ele vai errar. É normal que ele erre uma, duas, dependendo. O que não é normal é que esse número de erros comece a aumentar e o número de acertos comece a diminuir. E você começa a perceber uma curva ao contrário. O número de acerto que estava crescendo, ele começa a diminuir, o número de erro começa a aumentar. E não pode acontecer isso, tá? Tem que ser ao contrário, sempre. O número de acertos sempre tem que aumentar e o número de erros diminuir. Por que ele erra? Mudanças, geralmente. As mudanças causam muito isso, causam insegurança no cão, causam instabilidade naquele lar, naquele grupo. Ele se sente perdido muitas vezes. Às vezes a própria mudança de casa mesmo, você se mudou, é um novo ambiente, é um ambiente que ele vai ter que testar, ele vai ter que, às vezes, ele se sente tão inseguro que ele sente a necessidade de ele mostrar que ele é um cão grande, que ele é um cão forte, ele começa, inclusive, até a fazer o xixi mais alto, que é a tal da demarcação. Ele quer mostrar que ele é um cão forte porque ele está com um pouco de medo, ele quer mostrar que são vários cães ali, que estão ali e etc. Quando tem outro cão, se você traz outro cão para sua casa também, você adotou um outro cão, né, e você trouxe para sua casa, isso também pode ser um gatilho. Eles fazem um por cima do outro, na forma ou de demarcação, ou na forma de cobrir o cheiro do outro, né, de colocar o cheiro dele por cima. Então, essas coisas acontecem sempre, tá? O cheiro, né, um disparador, o cheiro que ficou ali do xixi é um gatilho disparador para o erro do xixi. Geralmente são mudanças mesmo, as mudanças da rotina, aconteceu alguma mudança. Ou eu fiquei doente, eu tutor mesmo fiquei doente, estou mais triste, estou mais em casa, não estou mais indo trabalhar. A própria quarentena fez muito isso, gerou muito isso. A mudança da rotina dentro de casa, as pessoas que costumavam ir trabalhar no horário específico, voltar no horário específico, não estão mais fazendo isso. Isso gera muita insegurança para o cão, gera instabilidade.
cão, apesar de ele ser um animal de grupo, um animal gregário, todas essas mudanças causam imprevisibilidade para ele. Ele gosta das coisas sob controle, ele gosta de ter noção do que vai acontecer, do que ele pode fazer, do que ele está executando ali naquele momento, tá? Então é importante a gente entender que ele vai errar em alguns momentos. Só que a gente tem que ter ciência que esses erros eles não podem aumentar a intensidade e a frequência, tá? Estou indo muito rápido, pessoal? Talvez fique cansativo porque é bastante informação, né? Vou finalizar aqui para ser mais rápido. A gente pode até, inclusive, explicar aquela parte da transição, que ela é bem importante, que eu falei lá no início, que se desse tempo, vai dar tempo sim. E talvez abrir para perguntas, vamos ver, tá? Então os cães eles fazem, voltando aos erros, né? Eles fazem testes também, eles vão testar os ambientes, como eu falei lá no início, né? Eles vão fazer testes para ver o que está acontecendo, se a pessoa está corrigindo ou não, se ele pode fazer ali ou não, testes de controle do ambiente, controle de dominância, etc. Um dos protocolos, eu tinha falado lá da alimentação, lembra, né? Que eu tinha falado que um dos protocolos é colocar alimento. Então, se ele errou já, então, outra coisa a se fazer depois de limpar, ali ele errou aqui do lado, aqui na sala, e você já limpou, antes de ele fazer de novo, você pode associar esse lugar com área de alimentação. Uma dica muito legal. Você pode começar a alimentar ele nesse lugar, tá? Se estiver sujo ainda, não. Primeiro limpa, tá? Não vai colocar comida em cima da urina, porque senão ele não vai comer e etc. Tem que limpar primeiro, obviamente. Limpa, deixa bem limpinho, passa o produto e você vai começar a alimentar ele ali. Você pode inclusive colocar a ração no chão, espalhada no chão, deixar o cheiro da ração no chão. Se você deixa o cheiro de comida ali, você associa essa área com a área de alimentação que ele está comendo, ele começa a querer afastar o xixi dali, começa a afastar o xixi e o cocô. É natural isso do cão, é instintivo. Alguns cães, a gente fala que são fora da curva, né? Que são extremos. Eles vão fazer necessidades em cima da comida, a própria comida ou da própria cama. Alguns cães fazem isso, mas não é comum eles fazerem isso, tá? Mais comum eles quererem afastar esse xixi. É um protocolo que funciona muito bem. Vocês podem usar isso, né? Sempre afastar. Por isso que a gente não deve colocar as áreas juntas, áreas de alimentação, área de banheiro e área dormitório, porque senão ele vai querer afastar da comida, né? Ele vai querer fazer longe dali e vai errar. Como a gente facilita para que ele acerte, é importante a gente considerar pequenos acertos como já acertos e recompensar isso. Por exemplo, como isso, Felipe? Vamos supor que você colocou o tapete lá e ele fez do lado, né? Você vai recompensar, a gente delimita uma área grande, imaginária, na nossa cabeça. A gente colocou o tapete no canto, mas uma área grande aqui, se ele fizer próximo aqui, já é acerto. Só que não vai ser uma recompensa muito grande, entende? Vai ser uma recompensa mínima para média, só para ele entender que ali é a região. A partir do momento que ele vai aproximando, você pode inclusive nessa hora aumentar a área, aumentar o quadrado, colocar mais tapete e vai ficar mais fácil para ele acertar. A partir do momento que ele vai aproximando e vai ficando mais próximo desse tapete, você vai aumentando a recompensa. É assim que eles entendem, eles percebem o nível de intensidade, a intensidade da recompensa, desculpem pessoal, a intensidade da recompensa, a quantidade da recompensa, isso é muito importante para eles entendem isso perfeitamente, tá? Então, vocês podem fazer isso gradativamente, né, começar, e vai chegar uma hora que ele vai acertar, e você vai aumentar bastante a recompensa, tá? E quando a gente não consegue supervisionar, né, tem aquela pergunta, eu tô com dificuldade, tô corrida e tal, é difícil mesmo, né? Pra gente ensinar um filhote, a gente precisa de supervisão, por isso que eu falei do final de semana. Se a gente não conseguir, Felipe, eu não consigo supervisionar ele agora nessa 1 hora, 2 horas, por exemplo. A gente pode usar a caixinha de transporte, tá? Lembrei de uma coisa, antes de falar a caixinha de transporte, é legal que a gente fale do tapete também. Existem vários tipos de tapetes, né, o jornal e etc. É legal que seja uma superfície absorvente, que não tenha, não precisa ser uma coisa muito cheia de espuma, porque isso pode ser atrativo para ele destruir. É legal que você fixe bem o tapete, não interessa a marca, mas que seja absorvente, pode usar jornal também, sem problemas. Ou a caixinha, o tabladinho, que o jornal ele fica por baixo para o cão não destruir, ou o próprio Easy, que é um equipamento mais aprimorado, ele é mais alto, ele tem uma grade por cima, ele é autolimpante, você abre a torneira e sai a água ali, se você
quiserem pesquisar depois, chama Easy. Então tem equipamentos hoje no mercado, vários e vários equipamentos. Tem a graminha sintética, enfim. É importante alguns... eu estava falando e eu lembrei agora, né? Que o cão ele está fazendo próximo, ele não está fazendo em cima. Pode ter uma causa isso, um motivo. Por isso que eu falei que é importante a gente entender o cão, saber o motivo. Quando a gente sabe o motivo pelo qual ele está errando, fica muito mais fácil. A gente vai direto na raiz, direto no ponto. Senão a gente fica fazendo tentativa e erro. A gente tenta uma coisa, não deu certo. Tenta outra coisa, não deu certo. Tenta outra coisa, deu certo? Beleza, era esse o motivo. A gente tenta, né? Faz tentativas. Ele pode estar sentindo medo do tapete. Alguma versão, ou o tapete, ou a caixinha. Quando ele sobe em cima e aquilo faz barulho, aqueles plásticos, aquelas caixinhas de plástico, ou o próprio Easy, ele sobe em cima, se for um cão pesado, um cão grande, um Golden, etc., ele já é pesado, ele já é grande. Isso pode já dar estabilidade na caixinha, balançar, fazer barulho, ele fica com medo. Ele começa a fazer do lado, ele faz do ladinho, sempre do lado, do lado, do lado. Felipe, mas meu cão está fazendo só do lado, do lado, do lado. O que está acontecendo? Ele não faz em cima. Pode ser isso. Pode ser um reforço negativo daquele local, tá? É uma coisa que a gente tem que pensar, que às vezes a gente tem que desensibilizar às vezes a gente tem que desensibilizar o próprio equipamento, a própria grama sintética, a própria caixinha. A gente precisa fazer uma desensibilização, porque ele está com medo. Né? Ele está com medo de subir ali. O que é desensibilizar? É associar aquela área com uma área boa, uma área legal. Você pode mostrar para ele que é bom subir ali, ele vai ganhar uma recompensa e etc. Tá? Quando você não consegue supervisionar, você pode utilizar a caixinha de transporte. Ela tem que ser muito positiva para o cão, tá? Não tem que ser um castigo, ele não tem que ficar preso ali por castigo. Se for usada da maneira correta, ela pode ser um ótimo aliado. Tanto para viagens, para você deixar o cãozinho ali, para poder passar um produto que é tóxico para o cão, por exemplo. Eu preciso passar um produto de limpeza, é tóxico. Você pode deixar ele na caixinha de transporte, em um lugar reservado na casa, etc. Isso ajuda bastante. Para ensinar as necessidades também. Tem uma regrinha que a gente usa, tá? Você não pode deixar ele muito tempo lá, vai gerar estresse, não pode gerar estresse, tem que ser uma coisa boa. Inclusive você vai colocar lá dentro da caixinha um brinquedinho para ele ficar passar o tempo, pode colocar um Kong recheado com petisco congelado dentro, com alimento congelado dentro, para ele ficar interagindo. Ele vai passar um tempão, ele nem vai perceber que está ali, vai ser uma coisa muito legal para ele, tá? Mas tem uma regra que a gente fala que não pode ultrapassar 8 horas, tá? 8 horas é muito tempo, 8 horas é casos extremos que o cão precisa ficar ali. Não tem essa necessidade, você não pode deixar ele tanto tempo, tá? Se for uma viagem, por exemplo, você tem que fazer paradas, tem que fazer, for uma viagem de carro, você faz paradas intermitentes, paradas aleatórias para ele poder fazer xixi e cocô. Lembra que eu falei que a frequência ela varia de 5 a 8 horas? 8 horas é o máximo. Mas é muito tempo, tá? Se o filhote ele tiver, por exemplo, tem uma conta que dá para fazer, que é prático para vocês. Se o filhote tiver 2 meses, a gente acrescenta o número 1, sempre. Sempre a gente acrescenta o número 1, a idade do cão. Se ele tem 2 meses, a gente pode deixar ele no máximo 3 horas. Se ele tem 3 meses, a gente vai deixar no máximo 4 horas. E assim por diante, tá? Isso é porque a frequência do filhote, quanto mais novinho, mais rápido ele vai fazer xixi entre um e outro, tá? Só para vocês terem uma ideia, mas não vai deixar muito tempo não, tá? 2, 3 horas no máximo, 1 hora, no início você vai supervisionar muito isso, então não pode deixar ele muito tempo ali, tá? Vai ficar mais fácil para você fazer dessa forma, ter um controle, tá bom? Vamos falar da transição? É bem importante. É bem importante e muitas pessoas têm dúvida. É bem simples de fazer, tá? O que é transição, Felipe? Transição é a gente migrar o tapete de lugar, tá? A gente vai escolher um lugar específico ou 2 da casa. Lembra que eu falei que quando ele está começando, ou o cão adulto, ou o filhote, está começando a aprender dentro de casa, existem várias opções para ele. Sei lá, 5, 10. Mas a gente não vai querer deixar essas opções para o resto da vida, porque é muito tapete, é muito gasto, é muitas áreas, é incômodo para limpar e etc. A gente vai querer diminuir, porque é um cão só, então a gente vai deixar 2 ou 3 áreas dependendo do ambiente, tá? Se for 2 cães, 3, 4 áreas e assim por diante. Tem um jeito certo de a gente fazer isso. A gente cria roteiros dentro de casa, tá? Usa as paredes para isso, é mais fácil você utilizar as paredes, aí você vai seguindo a parede. Mais fácil de você ir contornando.
Quando você for escolher as áreas, já escolhe pensando nisso, pensando nessa transição. Ah, eu vou colocar um aqui na sacada, depois o outro lado, aí depois eu vou deixar só aquele. Então eu já penso, eu vou tirar esse. Como que eu vou tirar? Eu vou contornar a parede aqui até chegar lá. É um caminho mais curto, mais fácil, tá? Tenta fazer o caminho mais curto, menos estressante para vocês, que não atrapalhe o fluxo de vocês, e mais fácil para ele também. Então, tenta sempre as paredes, que é mais fácil dessa forma. O segredo é você ir posicionando o tapete pouquinho a pouquinho, todos os dias. Para poder fazer isso, ele tem que saber, tem que estar bem condicionado esse comportamento, tá? Tem que ser um comportamento bem aprendido, bem fixado, bem já automático. Ele não pode estar mais errando ali naquele tapete. Se ele estiver errando ainda, você não pode migrar, não pode fazer a transição, porque senão ele vai começar a errar, você vai tirar, você vai continuar transitando esse tapete e ele vai continuar fazendo lá naquele lugar, que a gente não quer, tá? Então, a gente mexe um pouquinho um dia, vamos supor 20, 30 centímetros do tapete no sentido ao outro tapete, em direção ao outro tapete, aquele circuito que eu falei, 30 centímetros num dia. Beleza, se naquele dia ele acertou, deixa mais um dia, 2 dias, 3 dias ali. No segundo dia, no quarto dia, você vai mexer ele mais 30 centímetros, vamos supor, tá? Se for porcelanato, 60 centímetros, fica mais fácil que daí você divide ele, né? O tapete, meio porcelanato num dia, passa 2, 3 dias, mais meio porcelanato e assim por diante, tá? É um processo demorado, tem que demorar mesmo, tem que ser um processo de transição até chegar lá. Se você pegar, é o erro que eu falei que é o erro mais comum. As pessoas se empolgarem, né? Ah, beleza, agora eu vou deixar só lá. Ele já sabe fazer, Felipe, ele já está expert, ele não vai errar. Aí você pega, tira esse e deixa só aquele lá como teste. O que acontece? Ele vai errar aqui. Ele não vai entender que é só lá agora, porque simplesmente sumiu o tapete aqui. Ali tem o cheiro, tá? Importante isso, ó. Detalhe aqui, a partir do momento que vocês vão fazendo a transição desse tapete, vão movimentando ele de lugar, a cada 2, 3, 4 dias, você tem que ir limpando para trás, tá? Passando o degradador de odor, tirando o odor exatamente daquela área ali para que não estimule ele a errar ali naquela área, tá? Sempre fazendo da mesma forma que você fazia, com as trocas de áreas, é importante isso, tá? Alguns cães preferem, a maioria prefere que esteja totalmente limpas essas áreas de banheiro, eles não gostam de fazer onde tem muito xixi ou muito cocô, mas tem alguns cães que preferem que tenha um marcador ali, que tenha pelo menos um xixizinho ou um marcador olfativo, você pode inclusive usar. Tem um produto muito bom que ele chama Urinon, é bem legal, você pode pingar ali 4, 5 gotas para marcar, é um marcador de olfato, aí ele vai entender que é ali que ele tem que fazer. Alguns cães precisam disso, senão eles não fazem, se não tiver um marcador ele não faz, tá? Isso varia de acordo com cada cão. A gente vai ter que descobrir como que o nosso cão prefere. Tem cão que prefere a grama sintética, tem cão que prefere o jornal, tem cão que prefere a grade, tem cão que prefere o tapete higiênico maior, outro menor e assim por diante. Você vai percebendo isso com o seu cãozinho, tá? Então a transição ela é legal que você vai fazendo isso e vai limpando a parte que você vai passando, você vai limpando. Isso não vai tirando o cheiro dali, vai tirando o cheiro daquela superfície, aí fica mais rápido para você chegar lá até o objetivo final, tá? Se ele errar, se você começar a movimentar o tapete e ele erra, você para. Ou você volta um pouquinho onde ele errou, tá? Você regride ele até ali onde ele errou. Deixa mais uns dias ali, às vezes você vai ter que parar ali e deixar mais um mês ali, até ele fixar bem, tá? Até ele não esquecer, depois continuar migrando. Se você avançar muito e ele errou, volte um pouquinho, deixa mais tempo. Se você está avançando a cada 3 dias e ele começou a errar, deixe mais tempo, deixe 4, deixe uma semana e assim por diante, tá? É um processo que tem que ter bastante paciência, pessoal. O treino de xixi e cocô, ele exige coerência, exige dedicação, supervisão, ele exige repetição, paciência, exige muita paciência nossa, tá? Alguns cães vão aprender mais rápidos, outros vão demorar mais tempo. Isso vai depender de uma série de fatores ali dentro de casa, como que as pessoas estão conduzindo, por isso que a coerência ela é importante, as pessoas fazerem do mesmo jeito, né? Então, para finalizar é isso. Então, sempre com bastante paciência, coerência, dedicação. Se você se dedicar ao máximo, ele vai aprender o mais rápido possível. Cuide com as broncas, pessoal, tá? Cuidem com as broncas ineficazes. As broncas, muitas vezes elas são ineficazes. A gente
a gente associa a bronca como se fosse algo bom para ele, mesmo que a gente está super chateado com ele, a gente está frustrado, a gente está com raiva porque ele errou ali de novo, e essa bronca ela for ineficaz, ele vai entender como uma forma de interação com ele. Você está interagindo com ele, você está passando energia, você está brigando e você está passando energia para ele, você está dando atenção para ele, é o que ele quer, é o que ele precisa. Muitos cães fazem isso, muitos cães aprendem dessa forma. E eles começam a errar cada vez mais, porque isso está sendo um reforçador positivo para eles. Nunca, jamais usem a bronca com agressão, com gritos, com pancadas, com esfregar focinho. Isso é extremamente eu fiquei tão triste com isso, porque eu sei que algumas pessoas ainda fazem isso, que faltou a palavra, prejudicial. Isso é extremamente contraprodutivo para o cão, isso vai gerar um desgaste enorme na relação de vocês, isso vai gerar ansiedade no cão, vai causar medo, ele vai perder a confiança em você, pode se tornar até um cão agressivo futuramente porque ele perde a confiança. Os cães, quando a gente tem essa falha, essa quebra na comunicação, na turma adestramento mestre, ontem a gente fez uma aula da turma paga, né? Ela é uma aula de comunicação e expressão corporal, e eu falei muito disso. Quando a gente quebra essa comunicação, quebra esse vínculo, ensinei a fazer do jeito certo, ensinei os detalhes da comunicação, por que eles se comunicam e por que é importante, é um dos pilares, a comunicação é um dos pilares do adestramento mestre, da metodologia que eu criei, perde o vínculo, perde a comunicação, perde a confiança, que ela é extremamente importante, o respeito, o cão perde um respeito pelo tutor, e a recíproca ela tem que ser verdadeira, você tem que ter respeito para o cão tem que ter respeito e assim por diante, isso que tem, assim a gente consegue a harmonia na relação, né? E só para vocês terem ideia, o cão pode vir a se tornar um cão agressivo, etc., porque perde a confiança no tutor, ele se sente ameaçado, ele sente medo. Então, jamais consigam o respeito do seu cão, jamais ensinem comportamentos para o seu cão, punindo, brigando, gritando, causando medo, causando submissão, tá? O respeito ele tem que ser conquistado, o respeito tem que ser através de bons exemplos, o respeito tem que ser conquistado através da confiança. Tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente está encerrando a nossa aula. Eu vou... Enfim, deixem... Essa aula ela é muito boa porque ela ajuda muitas pessoas, tá? Então, acompanhe as nossas redes sociais, tem o nosso canal do Telegram, que eu tiro dúvidas lá, é um canal de tirar dúvidas mesmo, de perguntas de vocês, então vocês podem fazer as perguntas pelo Instagram e eu respondo lá através de áudios e respostas. Quando eu abro, geralmente eu abro, de vez em quando eu abro caixinhas de perguntas no Instagram, aí vocês podem fazer as perguntas lá e eu sempre respondo lá no canal do Telegram. É um canal gratuito, se vocês quiserem acessar aqui pelo Instagram, tem o link aqui para vocês acessarem. É um canal de áudio respostas, é um canal de fácil consumo para vocês, só para ouvir os áudios das perguntas que vocês fazem, é bem legal, bem interessante, tá? Tem o YouTube também, com os vídeos informativos, tem bastante coisas gratuitas para vocês aproveitarem, tá? Façam bom aproveito desse conteúdo. A gente tenta fazer com o máximo de carinho, o máximo de informação, para ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Espero que tenham contribuído esse conteúdo com vocês e estou aqui para ajudar vocês, contribuir com vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, bom descanso e até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau.